Olá, estamos iniciando mais um painel regional, o seu habitual programa de debate, sempre aqui pela Santa Cecília TV, ao vivo, de segunda a sexta-feira, às 13 horas e 30 minutos. À noite você vê em reprise às 20 horas, também no Santa Cecília TV, e também pode assistir pelo Santa Portal, o portal digital do Santa Cecília TV. Você depois tem um programa disponibilizado no YouTube para rever em sua totalidade e alguns pontos que repute de maior importância. Logo mais aqui a Camila fala dos canais de interação do telespectador e também do internauta que acompanha aqui o painel regional. Sempre com a presença de convidados especiais para levar a você os fatos, os assuntos, os temas mais importantes que dizem respeito ao dia a dia aqui da Baixada Santista e também as questões nacional e de âmbito estadual que refletem também diretamente no dia a dia da Baixada Santista. Recebendo hoje aqui à minha esquerda o advogado Manuel Rogério. Na ponta também aqui à esquerda o professor de marketing político Iberê Cirna. E aqui ao meu lado direito o professor, advogado e jornalista Vicente Cassione. Lá na ponta a Camila Aloy. Vamos falar aqui, mostrar aqui a manchete, as manchetes dos jornais parceiros. Diário do Litoral. Polícia Federal prende suspeitos de planejar ataque nas Olimpíadas. Repasso aqui para o Manuel Rogério e também o professor Iberê Cirna, uma edição do Diário do Litoral, assim como também para o professor Vicente Cassione. No mesmo grupo do Diário, a Gazeta de São Paulo, que traz o mesmo tema sobre manchete: suspeitos de planejar ataque na Olimpíada são presos. Gazeta aqui para o Manuel Rogério e para o Iberê Cirna, e outra edição também para o professor Vicente Cassione. E já começamos aqui o nosso bate-papo, o nosso encontro de hoje, cumprimentando o Manuel Rogério. Tudo bem, Manuel Rogério? Tudo bem, Heraldo? Uma boa tarde especial aos nossos telespectadores. É um prazer participar dessa mesa de discussão, ainda mais hoje com dois professores, doutor Cassione e Iberê. E uma boa tarde para você também, Camila. Muito bem. Professor Iberê Cirna. Sempre é um prazer estar na companhia de vocês, né? E sempre aqui ao lado do Rogério, que a gente participa do programa, eu aprendo muito com o Rogério. O professor sou eu, mas ele é que ensina. E o Vicente, que é meu amigo, meu parceiro de muitos anos. E aqui o Vicente Cassione, que assim como o Iberê, foram professores na Faculdade de Comunicação de Santos, a antiga Facos, que funcionava ali no Colégio Santista. Tudo bom, Cassione? Boas lembranças do Colégio Santista? E também Facos, né? Um abraço aos caríssimos telespectadores, aos amigos da mesa, Iberê, Manuel Rogério, a você e a Camila. Saudades das coisas boas a gente sempre tem. Não adianta muito lembrar das coisas boas que passaram, porque elas não voltam. Também não adianta muito pensar no futuro, porque ele é imprevisível. Então a gente tem que pensar que nesse instante nós estamos aqui. Daqui a pouco cada um tem o seu caminho e o seu rumo. Espero que todos cheguem a um destino, eu diria, melhor do que esse que nós estamos exercitando e vivendo agora. Muito bem. E lá na ponta, a Camila. Camila, também traçando a sua meta para o futuro. Olá, boa tarde, Geraldo. Cumprimento aos companheiros de bancada, aqui ao doutor Manuel Rogério, aos professores também, professor Iberê, ao doutor Vicente Cassione. Boa tarde também a você que está em casa acompanhando mais uma edição aqui do Painel Regional. Lembrando que você também pode participar do nosso programa opinando, debatendo, perguntando os assuntos que são discutidos aqui em nossa bancada. Você já sabe, é só acessar a nossa página no Facebook, facebook.com/Painel Regional TV, ou então pelos nossos telefones que ficam abertos, né, sempre abertos durante o nosso programa. 3223-1120 e 3223-7676. Muito bem, vamos falar um pouquinho de um assunto que é tema nacional, essa prisão da Polícia Federal, naturalmente, com informações da ABIN, a Agência Brasileira de Informações,
Forças Armadas e também, claro, monitorada por agências internacionais. 10 pessoas presas, professor Cassione, das quais um menor de idade, e o nosso ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, aponta aí como uma célula amadora. Amadora ou não, o Brasil sai também já na linha de frente dessas questões que envolvem o controle e a preocupação com o terrorismo, notadamente agora, né, que estamos aí às vésperas do início da Olimpíada no Rio de Janeiro. Eu fico pensando como o serviço de inteligência do Brasil deixa de ser burro quando interessa. Porque se eles efetivamente pegaram amadores, significa que os profissionais não estão aí, ou os profissionais são tão profissionais que eles não conseguem pegar, só pegam os amadores. De qualquer maneira, pegam os amadores. Na criminalidade em geral do dia a dia, os serviços de inteligência não funcionam. Todo o sistema é repressivo e só aparece depois que as coisas acontecem. Temos que dar lições à França e aos países que sofrem ação terrorista na Europa, de que somos eficientes. Em 3 ou 4 dias, o Serviço de Inteligência do Brasil já pegou prováveis terroristas. Tomara que esses amadores sejam realmente futuros terroristas que deixarão de ser. Porque está me parecendo marketing. Para o mundo ver, olha, pegaram lá uma célula. Não existe célula amadora. Aquele camarada de Nice era absolutamente amador. Era um lobo solitário, como estão chamando. Entrou no ônibus e fez o estrago que fez. Ou um sujeito é ou não é. Se é amador, então quando é que eles iam ser profissionais? Depois de consumar o crime? Eu, no Brasil, não levo nada a sério. Principalmente vindo do ex-secretário de Segurança Pública de São Paulo, que agora é ministro da Justiça, que faz esses pronunciamentos bombásticos e todo mundo fica na expectativa de que o que ele está falando seja sério. Eu ainda não consegui, até hoje, confiar em Sua Excelência. Espero que não aconteça nada, nem com amadores, nem profissionais agindo, não é? E amanhã eles vão dizer que conseguiram evitar o pior. Faturam em cima de tudo. Tudo é faturamento político eleitoral. É isso que eu tenho a dizer a respeito dos nobres e diletos terroristas amadores que são antes de ser. Muito bem. Professor Iberê, jogada de marketing, até pouco tempo atrás a gente acompanha aí pelos jornais, pelos noticiários, que até mesmo a Força Nacional estava com uma dificuldade imensa para exercer a sua atividade ali junto à Vila Olímpica, enfim, estava ocupando lá um conjunto recém-entregue, recém-construído lá do Nossa Casa, Nossa Vida, enfim. E sem sem chuveiro, sem nada, tendo que comprar aquela bugiganga ali de uma feira do rolo ali em frente, sem dinheiro, e a milícia impedindo de colocar antena de recepção lá, de roteadores de internet. E agora a gente vem aí com essa excelência do serviço de inteligência que pega aí uma célula amadora. Olha, na verdade o Vicente coloca muito bem isso aí, né? Eu vou um pouquinho mais a fundo, viu, Vicente? Deste governo que está aí, eu não acredito em nada que fala. Não é só do secretário não, viu? Ou do ministro, perdão. Não é só isso. É na área financeira, na área dos ministérios, na nossa dívida externa. Nada disso, para mim, tem consistência. E o que me parece é que ficou muito essa dúvida, depois do atentado lá em Nice, ficou essa dúvida de que poderíamos ter aqui, né? E lamentavelmente, poderemos ter, porque esta coisa
não me dá sossego, não me tranquiliza, não. Esta coisa está me parecendo, sim, uma resposta a nível internacional. Uma resposta até para os mais afoitos brasileiros que estão deixando, está sobrando ingresso. Porque fica com aquela história que nós podemos sofrer um atentado. Então, ele está vindo a público para dizer, fique tranquilo. Nós pegamos lá 2 menininhos, um de 12, um de 14, um de 8, todos eles, entendeu? Assim, uma resposta sem nenhum fundo, né, nada consistente que me desse uma certa tranquilidade. Então, eu continuo e acho que o Vicente abordou bem, é uma jogada, não vou dizer de marketing, mas é uma jogada internacional, de turismo internacional. Eles estão tentando, de alguma forma, salvar um pouco a Olimpíada, que a gente está tendo sempre essa dificuldade de entender que o país não estava preparado para arcar com um evento deste porte na área esportiva. Muito bem. Manuel Rogério, as autoridades brasileiras desarticularam, então, o terror que estava se instalando no Brasil? Bom, é fato que o terrorismo ele não tem fronteira, mas também é fato que o Brasil nunca foi alvo de terrorismo e criou-se toda essa celeuma por conta dos Jogos Olímpicos que se realizará no Rio de Janeiro. Agora, outro fato é que o Brasil há tempo já sucumbiu à criminalidade. E se ele sucumbiu à criminalidade precária, dentro das precariedades que existe no Brasil, imagine a sofisticação dos terroristas de hoje. Eu tenho por mim que nós não teremos atos terroristas no Brasil, porque seria uma covardia, seria muito fácil. E os terroristas, eles buscam alguma coisa que exalte a ação deles. E penso que uma ação terrorista no Brasil não seria quebrar nenhuma barreira de dificuldade. Seria uma coisa fácil, inexpressível, que caracterizaria uma covardia e não exaltaria o ideal, a ideia de que eles querem demonstrar através do terrorismo. Muito bem. Professor Cassione, só um fato que chamou bastante a atenção nessa prisão desses supostos terroristas, é que o ministro Alexandre de Moraes disse que as autoridades fizeram o rastreamento através de redes sociais, o Telegram e o WhatsApp. Não é? E nesta semana mesmo nós tivemos aí uma decisão de uma juíza do Rio de Janeiro determinando o bloqueio do WhatsApp em razão de não ter apresentado informações solicitadas lá pela Justiça de pessoas que também estavam sendo investigadas. Ora, se o Facebook, que é detentora do WhatsApp, diz que não pode entregar as informações que são criptografadas, ou seja, são destruídas e só tem na ponta do emissor e no receptor, como então que as autoridades dizem que tem condições de fazer esse rastreamento, vamos dizer assim, esse grampo em sistemas como Telegram e WhatsApp? É uma abordagem correta que você faz. O Facebook não consegue evitar que as coisas sejam divulgadas, e é isso que ele disse primeiro. Muito bem, se ele não consegue evitar que as coisas sejam divulgadas, é claro que quem tem condição de produzir a mensagem é o emitente, e quem tem condição de recebê-la, evidentemente, é o destinatário. Então fica mal contada a história das autoridades dizendo que conseguiram rastrear o WhatsApp. Como eu não entendo nada e mal consigo enviar mensagens pelo WhatsApp, eu não tenho capacidade de tecnicamente analisar isto. O que eu acho apenas é que se eles conseguiram pegar meia dúzia de pessoas com sobrenome árabe, o pessoal da Senador Feijó tem que tomar cuidado. Os nossos amigos honestos e gentis comerciantes de imóveis da Senador Feijó têm que tomar cuidado. Porque com esses que pegaram esses amadores, nem um estilingue tinha, com nenhum deles. Não pegaram nem sequer um estilingue. Agora, o que eu quero saber é, e os profissionais? E o crime organizado?
que está aí todos os dias estourando caixa eletrônico, sequestrando pessoas, matando, comandando via celular, que é mais fácil de rastrear, o crime de dentro das prisões. Por que que os serviços de inteligência, nesse momento, emburreceram a tal ponto que o crime organizado profissional chegou onde chegou? Amadores são esses que, de dentro de um presídio, com um celular na mão, fazem o que querem. Isso é amadorismo, não é profissional. O serviço de inteligência não consegue pegar esses amadores que se transformaram hoje nos tutores do crime organizado no Brasil. Então, quando querem, pegam até o que não existe. E quando não querem, não pegam o que existe. É por isso que a gente insiste nesta tecla. A mesma. Não é pessimismo. É a realidade que a gente examina. E a realidade mostra que nós temos razão. Vou voltar a dizer, o crime organizado se espalhou hoje pelo Brasil inteiro. Foram amadores no começo, acho que são até hoje amadores. O amadorismo, na verdade, é do governo. O amadorismo, na verdade, é das polícias. O amadorismo é do poder público. Só são profissionais numa coisa, os seus agentes, em fazer sacanagem. Isso, o profissionalismo do poder público é muito grande, em todas as esferas de poder. Muito bem. Professor Iberê, garantias de tecnologias, de vazamento, de penetração, Telegram, WhatsApp, então a gente fica cada vez mais sem saber o que acreditar. É inexplicado, né? Como é que pega quando quer e quando não quer, né? E aí, assim, me parece, me corrija se eu estiver errado, me parece que o ministro já advogou, inclusive, para uma das facções aí, né? Pelo menos é o que diz a imprensa. É o que né? É o que dizem. Então, assim, eles não conseguem bloquear. Ele justificou. Né? Ele não consegue bloquear um celular de dentro de uma prisão e consegue pegar se pensar no terrorismo hoje, com a tecnologia, eles estão dando 10-0 na tecnologia brasileira. Na tecnologia brasileira, não é só na polícia, não. Eles conseguem com uma facilidade, do dia para a noite, pegamos 5, está tudo certo, fiquem tranquilos. Então, essa história é mal contada, gente. Isso aí é uma invencionice dada para que pusesse um pano quente, fique tranquilo. Então, assim, o obsoletismo da nossa tecnologia a nível das polícias, né, das agências de inteligência no Brasil, tanto da ABIN como outras tantas, ora, elas ainda estão lá atrás, perto da tecnologia, porque o Brasil não atualiza isso, porque não investe. Então, você não pode fazer curso, tem aí a gente que vai fazer curso no FBI, tem gente que vai fazer curso num monte de lugar, mas não adianta, depois aqui você tem que se comunicar com um tambor ainda, bate com sinal de fumaça, quer dizer, deste jeito, fica difícil acreditar nisso, fica difícil acreditar que ou você é conivente com o crime organizado, são duas alternativas, é conivente, ou você é incapaz, e aí não mostraria capacidade no caso do terrorismo. Então, esta coisa é conflitante, esta coisa não se eu me posiciono com uma rapidez, e aí o Vicente falou bem, porque foi tão rápido, por que não é rápido para resolver, né? O que se faz dentro do Comando Vermelho, de PCC, das prisões, de Marcolas, por que não se agiliza isso? Se eles têm essa informação, com tanta facilidade de um internacional, imagine que me parece que esta aqui é que é uma fantasia. Sabe que isso é uma coisa que eu esse bloco, Rogério? Se há condições de interceptar mensagens, Telegram, WhatsApp, não haveria necessidade de bloqueio desses sistemas. Se as autoridades têm condições de interceptar as mensagens, não é? Na verdade, não há necessidade. Na verdade, eu creio que não há essa condição. Creio que deve ter sido uma brincadeira de uns moleque mesmo, porque no Facebook, eu acredito até que
eu não acompanhei essa reportagem, mas acredito até de uma classe até mais privilegiada, no mínimo a classe média, que tem todo o tempo do mundo e ficaram brincando no Facebook falando de terrorismo. Uma coisa que sempre me chamou a atenção é como o maior partido criminoso administra de dentro de uma cadeia. O maior líder criminoso, ele administra todo um partido que vem crescendo a cada dia de dentro de uma cadeia. Isso realmente sempre me chamou a atenção. Agora, como você falou bem, Iberê, e o doutor Cassione também explanou muito bem essa questão, como que agora, numa coisa assim tão rápida, o Brasil desmantelou uma equipe, uma célula terrorista, que falando de terrorismo, eles já estão muito à frente em matéria de sofisticação. Muito bem, vamos fazer um intervalo e a gente retorna daqui a pouquinho. Olá, já de retorno aqui para o segundo bloco do painel regional. A tocha olímpica está na cidade. Já passou por Santos, vai para o Guarujá, depois retorna. É um momento de elevar as atenções para os Jogos Olímpicos ou também outro marketing aí dos patrocinadores da Olimpíada, professor? O que tem chamado mais atenção, mais do que os carregadores de tocha, globais, artistas, cantores e outras coisas mais, o que tem chamado a atenção mesmo e divertido as pessoas são os tombos. Em cada cidade tem um trambolhão. Em cada cidade tem alguém que vai de nariz no chão, como a dona Luísa do Magazine, Isso. que estava correndo toda lampeira, né, e de repente tropeçou, provavelmente nela mesma, e foi para o chão. Até o Hélio Rubens, que foi um campeão, né, mundial de basquete pelo Brasil, já não está mais na idade, talvez, de correr, e caiu no chão também. Deu uma escorregada, caiu sentado, levantou depressa, saiu. Fizeram até um bolo esportivo para ver quem é que hoje ia cair carregando a tocha em Santos. E eu disse que aqui não cai ninguém. Aqui não cai ninguém. Essa cidade aqui é diferente. Cai gente em todo lugar, aqui não vai cair. E acho até que, se eu estou supondo corretamente, diz que tinha uma surpresa. 4 pessoas que iriam carregar a tocha em Santos seriam uma surpresa. Eu estou desconfiado apenas, estou dizendo por dizer, não tenho nenhuma informação. Mas a gente tem o direito de supor coisas. Vai passar na Vila Belmiro. Já passou. Já passou. Já passou. O Pelé apareceu? Pelé vai aparecer no Museu Pelé, pelo que eu fiquei sabendo. Então, uma surpresa óbvia. É tão surpreendente que a gente até supõe sempre. Então, uma deve ser o Pelé. Sim, ele estará lá. Então, Acertou. acertei. A outra surpresa talvez fosse o Neymar, porque, está na Granja Comari. Nada que um jatinho que o leva para as festas não possa trazê-lo aqui e rapidamente levá-lo de volta. Então, eu estava apostando na hipótese do Neymar. As outras 2 surpresas seriam provavelmente surpreendentes mesmo. Espero que, pelo menos, a imagem do Pelé carregando essa tocha legitime, dê autenticidade e a devida grandeza que faça com que os gregos, lá atrás, desde Zeus até Prometeu, que roubou o fogo sagrado dos Zeus, né? Porque a coisa começou lá, 700 anos antes de Cristo. Que os gregos possam, do fundo dos seus túmulos, dizer: caramba, em Santos houve mãos que estavam à altura de carregar a tocha olímpica segundo os nossos ideais da Grécia Antiga. Porque não é a dona Sandra Nemberg e o ator fulaninho de tal da novela das 7, das 8, das 9, das 10 que tem legitimidade para carregar essa tocha. A tocha, que não apaga, por sinal, porque dizem que o fogo é eletrônico,
O negócio já está desmoralizado totalmente, né? Mas não vamos ser também tão pessimistas, tão azedos, embora eu esteja hoje particularmente mais azedo do que nunca, interiormente. Eu acho que se o Pelé puser a mão na tocha, o Brasil teve uma representação à altura de Olímpia, onde tudo começou. A cidade grega que 776 anos antes de Cristo, se não me engano, deu início aos Jogos Olímpicos. Agora, sabe por que começou isso? Para acabar com as guerras que havia entre as cidades gregas, entre Esparta, Atenas, Corinto, etc, etc. Então, os Jogos Olímpicos eram um armistício e um momento de pacificação. O que nós estamos vendo hoje? O condutor da tocha carregando a tocha e escoltado por 2 fileiras de homens fardados, né? E todo mundo caçando terrorista aqui, ali e acolá. Quer dizer, aquele ideal olímpico de paz, né? Do espírito esportivo, que o barão de Coubertin criou. O importante não é vencer, mas competir. Isso quando começaram os Jogos Olímpicos modernos. Tudo isso desaparece. Nós estamos olhando para os lados para ver se vem alguém para explodir uma bomba no meio do caminho da tocha. É o avesso do espírito olímpico que está aí. Então, se o Pelé, volto a dizer, entrar nesse circuito mundial e colocar a mão na tocha, ele vai dar e resgatar a legitimidade da tocha olímpica diante do mundo, porque foi o maior atleta de todos os tempos, na era moderna. Lá atrás eu fico com Hércules, que foi um dos competidores e um dos fundadores das Olimpíadas. O grande Hércules, que realizou os seus 12 trabalhos. Pouco perto dos trabalhos que nós temos que realizar hoje, em comparação ao que o Hércules realizou. Mas a fama ficou com ele e assim fica. Muito bem. A tocha, no momento, agora está passando ali no aquário, né? E ela vai até a ponta da praia, encontrar o mineirinho, né? O surfista, o campeão mundial, e vai até o Guarujá e depois retorna a Santos. Ela vai de prancha, não? Não, não vai de prancha, eu só não sei como ela vai. Ela vai de balsa e volta mesmo. De catraia. Não, ela volta, acho que de canoa havaiana. Pois é. Canoa havaiana e vai de... Tá passando na ponta da praia? Isso. Poderia virar ali no Canal 5, na padaria do Carlinho, ela vai encontrar Pepe, Coutinho, Negreiro. O Pepe vai carregar a tocha. O Pepe vai? Um deles. É o que está me dizendo aqui o Diário do Litoral. O Diário do Litoral apresenta aqui alguns dos prováveis ou dos certos. Então, aí só os editar. Aqui tem, conheça algum dos condutores. Eu conhecia os condutores do bonde 37 no meu tempo de colégio. O senhor ficava no estribo também, não? Sempre no estribo. E fugia do... Entrar dentro do bonde era coisa de marica naquele tempo. Então a gente tinha que ficar no estribo com chuva e com vendaval. Chegava todo molhado. Mas Adriano de Souza, o mineirinho. Tem o Mundial de Surf. Sanderley Parrella, atleta olímpico de atletismo. Leandro Guilheiro foi para Santos Pequeno e começou a praticar esportes. Treinou na Associação Rogério Sampaio e conquistou a medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de Atenas. Rogério Sampaio, nosso campeão olímpico. Márcio Atala, ficou nacionalmente conhecido ao incentivar personalidades como o ex-jogador Ronaldo e o comediante Fábio Porchat a emagrecerem e praticarem atividade física no quadro Medida Certa do Fantástico. Guilherme Parada, esse que eu disse que nasceu em Santos, foi criado em São Vicente, representa a cidade nas competições e eventos de skate. E o Pepe José Macia, que foi o maior ponta esquerda da história do futebol mundial. O presidente do Sistema Santa Cecília de Comunicações também, Marcelo Teixeira, também será um dos condutores quando a tocha estiver passando por aqui pela Unisanta, né, pela Universidade de Santa Cecília, aqui na Conselheiro Nébias.
O professor Iberê, do bonde para a tocha, você acompanhou hoje já pela manhã? O bonde eu olhava você tem só, cara de que você ficava no estribo. Eu também andava, não tinha como, né? Mariquinhas era quem andava lá dentro. Andava dentro. Andava dentro. Então a gente Mesmo com chuva, tinha que ficar no estribo. E tinha que descer com ele andando. Se não esperar parar, não tinha graça. Claro. Bom, descer com ele parado eram as senhorinhas idosas que tinham que descer com ele parado. Nós tínhamos que descer com ele andando e pegar o bonde andando. Aliás, pegamos o bonde andando sempre. Até nesse programa aqui, passa o bonde aqui, a gente embarca no comentário e pegamos o bonde andando. Então, aproveitando o bonde andando aqui, eu estou dizendo o seguinte, acabaram, na minha visão, com a simbologia da tocha. Até porque o Comitê Olímpico não tem nada a ver com esta passagem da tocha. Não sei se já foram pesquisar. Quem define são o Bradesco. Os patrocinadores. É o Bradesco. Por isso tem lá Chitãozinho Chororó, por isso tem lá a mulher que cai de cara no chão, a Magazine Luiza, tem lá um... Então, acabou essa história. Como temos aqui... Agora, você viu o Luiz Roberto da Globo, aquele... O locutor, ele foi meu reserva do Cláudio Machado, foi meu aluno. Vitor Galvão, estudou aqui em Santos. Ele foi meu aluno na faculdade. Ele é competente, mas não para carregar tocha. Quando ele apareceu, ele vinha tão trôpego, trançando as pernas, que esse não caiu por obra e graça do Espírito Santo. Porque o Luiz Roberto me surpreendeu. Eu vi a imagem, vocês viram, né? Milton Leite também, né? Foi Milton Leite, na verdade? Milton Leite, que foi um dos condutores. Mas quando não cai ele, cai a motocicleta do lado. Não sei se chegaram a ver o ciclista e a motocicleta. Ou seja... os 900 que eu li aqui estão à altura. Esses... Então, mas é uma pena que a ideia, né, da tocha, ela fica desgastada, porque está longe da ideia original das Olimpíadas. Então eu fico muito triste, até porque o Comitê Olímpico, que deveria ser o grande artífice desse processo todo, se escondeu, fica lá na casa dele, não quer saber. Tudo aqui é dinheiro. Então quem é que patrocina? Então eu só escolhe, pode ser a sua mãe, ele pôs a mãe para correr lá, o diretor do Bradesco. Pode correr, não tem problema. Eu estou pagando, é dele. Então, para quem viu, também é um problema dela. Eu vi a tocha passar perto da minha casa, foi uma coisa fantástica, entendeu? 5 carros do Bradesco antes, né, tocando música, alô, alô, abriu a sua conta, sai fumaça e tal, e depois lá no meio, vem do meio dos policiais, até a moça que estava passando, era menor que a minha esposa, bem pequenininha, só via o cabeça da tocha, não sei nem quem era, entendeu? Então, assim, o Bradesco, sim, né? Agora, o Olímpico ficou muito distante. O Cassione ficou aqui relembrando toda a história, e lembre que nós perdemos isso. E temos tantos atletas aqui que deveriam ser homenageados. Deveriam, além de Pelé e outros tantos outros nas nossas cidades. Eu pergunto para você, Vlamir Marques, pegou no São Vicente? Desconheço. Então, de repente... Negrelli. Negrelli vai pegar, Negrelli vai. Mas ele tem tantos. Alguma criança carregou em algum trecho? Eu não vi. Atleta infantil? Eu vi alguns deficientes. Não, criança. Criança eu não vi. Eu vi acompanhando o avô, que eu não sei quem é o famoso quem. Ontem o Fabrício Serra, que é um rapaz que foi convidado, e aí eu achei, em alguns momentos a gente tem que fazer justiça, ele, como exemplo de superação em vida, ele fez 4 cirurgias cardíacas, tem 31 anos, ele teve um AVC, ele tem dificuldade na fala, mas se superou, vai fazer mais 2 cirurgias, ele foi convidado para carregar a tocha 200 metros na Conselheiro Neves. Tem gente, efetivamente, que não desabona, ao contrário, né? Gente até do povo, pela luta olímpica de sobreviver na vida. O que eu fico contra são essas figuras que não têm sentido. Por que a dona Marisa do Magazine, a dona Luiza do Magazine Luiza? Por quê? Por que algumas figuras de televisão que nunca jogaram amarelinha
Nem pular o Manamula. Manamula não, tá? Já não se faz mais isso. Não existe isso. Atualmente, né? Nem bola de gude, favor do boxe, Galo Boxe nem primeira. Dava aquela estecada. Arreiou, um medinho pro palmo. Isso é coisa de velho ficar suando. Não, isso é esporte. Entendeu? Esporte infantil. Quer dizer, aí levam lá umas figuras que são famosas porque põem a cara no vídeo. Essa coisa da televisão é terrível. A gente vira famoso sem ter mérito nenhum para isso, só porque a gente aparece ali, ó. Tá certo? Então o cara encontra a gente na rua e diz assim, eu vi você na televisão, e daí? Qual é o mérito? Você sabe o que eu falei? Eu vi você na televisão. Não é assim, olha, você falou tal coisa na televisão, não. Eu vi você na televisão, o problema é ver. Né? É a sociedade do espetáculo. Quem aparece na televisão vira celebridade. Então, sei lá. Rogério, você não andou no estribo do ônibus, também não, eu tenho certeza que não brincou de ônibus, do bonde. Não brincou de Manamula, mas eu acho que deve ter jogado taco na rua. Olha, realmente joguei taco, sim. Eu nunca andei no estribo do bonde. Por sinal, fui andar de trem fora do Brasil, nunca andei de trem aqui no Brasil, e me chamou a atenção, vocês lembrando do bonde, mas o momento agora é o VLT. Ainda no programa passado... O VLT é bonde. O VLT Sim. é bonde. Sem graça, porque não Só que é um bonde moderno. Sim. O mundo inteiro bonde Moderno, mas nem tanto. Não é bonde nem metrô. Moderno, mas nem tanto, porque no programa passado ainda nós discutimos aqui, ó, no finalzinho do programa, uma representação do Banha, pedindo a paralisação do VLT. Estamos falando, Rogério, o bonde é moderno. Sim. O sistema, como é que ele faz o trajeto, se ele é perigoso, é outra história. O bonde de hoje não se compara com o bonde de antigamente. Não. Antigamente a chuva entrava por um lado e saía pelo outro. E os passageiros ficavam ali tomando chuva, frio. Mas era romântico. E nem tinha cobrador com o dinheiro do dedo assim, ó, entendeu? É isso que eu queria perguntar para vocês, que viveram esse momento do bonde. Como é que era esse conflito, porque eu vejo que o traçado dos bondes é meio a passagem das pessoas. Como é que era esse conflito do bonde, se as pessoas interagiam bem com o bonde, ou acontece agora, que as pessoas não estão habituadas com o VLT, que é o bonde, que nem o senhor comentou, mas não estão habituadas com questões de segurança. Você pegava o bonde no horário que você já sabia que ele ia passar. Começava por aí. Eu ia para o colégio, eu sabia que o bonde de 11h25 ia passar às 11h25. Então eu saía de casa, chegava no ponto, 11h25 ele passava e eu pegava o bonde. Ele andava em todas as ruas, praticamente, de Santos. Você tinha, não vou aqui dar os números dos bondes, mas você tinha desde o bonde da linha 1, por isso que a Nossa Senhora de Fátima era chamada de linha 1, porque o bonde 1 passava exatamente pela Nossa Senhora de Fátima. Tinha bonde 2, bonde 3, bonde 4, até 30 e tantos, até 42 o bonde tinha. O 42 era o bonde que vinha pela Ana Costa, né? E depois pegava em direção à Ponta da Praia. Você tinha bonde em todos os lugares e vinham no horário. Então, e eles iam sempre rente, com regra, rente à calçada das avenidas principais. Então não tinha erro. O pessoal que se conhecia, pegava o mesmo banco, tinha lugar cativo. Eu me lembro de pessoas que estavam sempre naquele bonde, naquele horário, sentadas no mesmo banco. Todo mundo se conversava, se conhecia. E isso é uma coisa que não é saudosismo. Estou narrando um fato que acontecia naquele tempo. Hoje, a cidade acabou com todos os bondes, asfaltou todas as ruas, com exceção das ruas do centro histórico, né, que são ainda com os paralelepípedos, e acabou-se. Não tem mais esse romantismo que havia. Quando a gente falou aqui da Manamula, eu ia até desafiar o Iberê e o Heraldo para saber se eles lembram o que a gente falava antes de cada pulo. Quem é que lembra? Vamos deixar para depois do intervalo e vou puxar a memória do professor Iberê, que ele vai lembrar. Só um minutinho, a gente já volta.
Muito bem, já de retorno aqui, durante o intervalo, ficamos relembrando as brincadeiras de meninos na rua. Mas tem participação, Camila? Sim, a Maria José, aproveitando que o doutor Cassiano estava relembrando dessas brincadeiras da infância, a Maria José do Boqueirão diz assim: você não acha que por mais que, ela disse, não seja contra o progresso, Santos era melhor antigamente? Menos trânsito, mais segurança, bondes para todos os lugares e todos se conheciam também, ela diz. A Maria José está dizendo a mesma coisa que eu disse. Era melhor? Sempre a gente vai dizer que era melhor. E sempre vão dizer que a gente é saudosista, que melhor é hoje. A comparação só pode ser feita mais para frente, quando a gente verificar se esse hoje, com os bailes funks, com a droga comendo solta, com o crime organizado, com o número de homicídios, que naquele tempo aconteceu um homicídio por ano em Santos, 2 no máximo. No Brasil inteiro era um número irrisório. São 50 mil mortos por ano, que equivale à guerra civil da Síria. Então, se naquele tempo era pior e hoje é melhor, a opinião deve ser dos sádicos, ou melhor, dos masoquistas, ou dos sadomasoquistas, que os normais, que viveram os 2 tempos, têm condição de comparar. Mais participação, Camila? O Valdomiro Tento, nosso telespectador, diz também ao Dr. Cassione assim: Jogos Abertos do Interior, Copa do Mundo, Jogos Olímpicos, Copa Sul-América ou Copa Europeia une a sociedade socialista, a população e o meio ambiente. Porque, durante as eleições, todos estes princípios não são discutidos com a população? As nossas representações pouco agem para concretizar este objetivo. A resposta é uma só: não há representação. Muito bem. Mais participação, Camila? Temos também do Cosme Santos, da Areia Branca. Ele diz ao Dr. Vicente Cassione assim: até quando o ex-presidente Lula e a Fundação Luiz Inácio Lula da Silva vai ficar impune desse roubo de bilhões do nosso dinheiro? Será que um dia, ele diz, eu vou ter a graça de ver daqueles que não sabem de nada e não viram nada serem presos? É provável que a impunidade acabe acontecendo, porque já tiraram o pé do acelerador. O carro está indo só pela inércia no ponto morto. Não estou vendo nada de novo acontecendo. Vamos ver. Eu estou torcendo para que cada um receba o que merece. A definição do direito é dar a cada um o que é seu. Isso pode ser bom e ruim. Quem merece o ruim, recebe o ruim. Quem merece o bom, merece o bom. Essa é a definição do direito. Só que é uma definição ars boni et equi, a arte do bom e do igual. Isso é muito bonito. Todos esses princípios são maravilhosos. Eu quase chorava no primeiro ano da faculdade quando eu ouvia essas coisas. Hoje eu choro de ver que essas coisas estavam só nos lábios dos professores e nos livros românticos e poéticos de direito. Camila, mais gente com a gente? Sim, o Custódio Fernandes diz que leu esses dias que o diretor da Fiesp deve 6,9 bilhões de reais em impostos ao governo. Junto a ele, muitas outras indústrias devem ao fisco e este não consegue cobrá-las. Assim como não consegue cobrar os clubes brasileiros. Aí depois o governo diz que não consegue pagar os aposentados, que está deficitário. E os que devem milhões ao governo, que não... É uma pergunta, na verdade. E os que devem... Peraí. E os que devem milhões ao governo que não estão sendo cobrados. Fica um pouco confuso, mas ele está querendo dizer... essa é a pergunta que ele faz, né? E os que devem milhões ao governo não estão sendo cobrados. Deu para entender? Deu para entender. Ele quer dizer que os grandes devedores não são cobrados, falta dinheiro que esses teriam que colocar no cofre público, e aí para o aposentado não tem dinheiro. É a desigualdade que eu acabei de dizer agora, que o direito é a arte do bom e do igual. Não, é a arte do ruim e do desigual. É essa a prática do direito e da aplicação da justiça. O Iberê, essa história da Previdência sempre diz, deficitária, mas clubes de futebol, grandes empresas que devem também a Previdência, não são cobradas na mesma intensidade em que se quer tirar do trabalhador. Sem dúvida. Na verdade, aqui nesse Brasil ninguém paga nada, o grande não paga nada. Só o pequenininho. Aí você pega aí templos, né?
os templos. Não recolhem, entendeu? Aí não pode. O clube, pela lei Pelé, aí eles vão se buscar não sei aonde, também não recolhe. O grande devedor, ele arruma alguém dentro do CAF, que nem teve agora, que vai abater a dívida, vai renegociar. Então é assim, é um monte de gente que deve e não paga. Não é o pequeno. Fique você devendo um trocadinho aí para o seu imposto de renda e coisa. Vê lá, vocês não vão te cobrar. Rapidamente. A prefeitura é ágil. Rapidamente. Agora, quando você pega o grande empresário, o cara deve, não sei, bilhões em impostos. E ele vai empurrando. O dinheiro que é bom. Aí o governo diz que não tem dinheiro. Mas os clubes não têm realmente como pagar o imposto. Não tem como pagar. Por quê? Você pega um plantel, como o plantel do Santos, vai ver quanto é a folha. Quanto dá a folha de pagamento ali? Alguns milhões. Muito bem. Jogo na Vila Belmiro, 4 mil pagantes, renda. 100 mil reais, ou 200 mil reais de renda. Não paga o salário de um jogador de primeira linha. Sim, mas tem alguma coisa errada. Então é o salário do jogador. Não, aí é que está. O clube, na verdade, para comprar um jogador tem que arranjar dinheiro. Aí que aparecem os tais parceiros. Hoje, jogador de futebol tem o passe pertencendo não aos clubes, aos empresários, às empresas que se associam. Aí tem um jogador lá, que nem o caso do Neymar, foi vendido, todo mundo levou dinheiro na venda dele, o que levou menos foi o Santos. Então, o erro está na estrutura que é a irrealidade do valor dos passes, a intromissão da iniciativa privada sendo proprietária dos passes dos jogadores e a altura dos salários. Quem é que ganha 400, 500 mil reais por mês no Brasil de salário? Só os atores, o Faustão, os cantores de nome, pelos seus shows, e jogadores de futebol. Ninguém mais. Então, quando a gente diz os clubes não pagam porque não tem condição de pagar. O sistema está errado, a estrutura da coisa está errada. A CBF tem dinheiro, e muito. Então, e os ladrões estão lá ainda. O presidente não pode nem sair do Brasil. Devedores do governo, justiça ou injustiça tributária? Não se cobra? Não, se cobra sim. Há várias execuções contra empresas. Eu vou me abster de falar dos clubes. Agora, o Estado é devedor da União, os municípios são devedores da União. São várias empresas que estão litigando contra a União, numa execução que é difícil você litigar em execução, porque a sua margem de discussão é muito estreita, você não tem muita coisa para falar em sua defesa. Agora, o Rogério tocou num ponto importante. O município é devedor da União e o Estado é devedor da União. Mas quem que arrecada no Brasil? É a União. E quem joga o dinheiro pela janela? É a União. Então, é importante ver isso, porque o Estado também não paga o cidadão. Veja os precatórios. Sim. Todos os credores do Estado têm que ficar na fila, anos e anos e anos, para receber o dinheiro que aí, Vicente, você está chegando na televisão, ninguém paga ninguém, velho. Pois então. Nós então o pequenininho, os trouxas pagam. Isso. Aqui escrito, ó. Eu vou citar para vocês um exemplo aqui de Santos. Aqui de Santos nós temos uma empresa que ela se instalou em uma área de preservação permanente, não cumpriu o seu dever ambiental, pagou os impostos, que ela pediu para a prefeitura lançar IPTU contra ela, pagou os impostos dos 2 anos para receber o alvará. Depois que ela recebeu o alvará, ela entrou com uma ação anulatória, pedindo anulação porque é zona de preservação permanente. Ora, se fosse zona de preservação permanente, ela nem poderia estar lá. Olha o contrassenso. E agora está pedindo de volta em repetição de débito.
o que ela pagou e não paga mais nada. Está suspenso. A prefeitura caça o alvará. Que empresa é essa? Por que a prefeitura não caçou o alvará? É do outro lado. Sim. É do aporte, não? É do aporte. Agora eu pergunto, por que a prefeitura não caça o alvará? Caça o alvará, lógico. Está me pedindo anulação da obrigação de pagar imposto? Eu te dei o alvará nessa condição. Está caçado o alvará. Rua. Ela vai entrar com mandado de segurança, vai dizer que não... Se entrar com mandado de segurança e alguém do judiciário der, tá certo? Vai comprovar a nossa tese, que o direito só socorre os poderosos. Lógico. Mas é a história... Dormientibus non socorrit ius. O direito não socorre os que dormem. Nós todos somos dorminhocos, então... O direito não socorre. E quem não dorme, o governo dá um remedinho para você dormir. Dá um sedativo, dá um Valium. Dá um Valium, 10 miligramas. Olha, com sono ou sem sono, a gente vai encerrando o painel regional desta sexta-feira e na segunda aqui estaremos novamente com vocês. Muito obrigado e até lá.